termodinâmica e eu, Paola, Valentina e Ana Laura ficamos com a parte teórica. A Laura e a Giovana vão resolver os exercícios. Bora? Inicialmente eu vou falar sobre energia interna, que é a soma das energias cinéticas de translação das moléculas do gás. E está muito conectada com a temperatura, que eu vou falar aqui embaixo. Se o gás for monoatômico, ou seja, uma molécula no átomo, a energia interna é 3 dividido por 2 vezes N vezes R vezes T. E se o gás for diatômico, ou seja, duas moléculas, o U é igual a 5 dividido por 2 vezes N vezes R vezes T. T é temperatura em Kelvin, R é constante no sistema internacional e N é o número de mols. A variação de energia interna depende da variação de temperatura. Então, se a temperatura aumenta, a energia interna do gás também. E se diminui, também diminui. Caso a temperatura seja constante, a variação de energia interna não existe. E aí a gente chama de transformação isotérmica. Sobre a primeira lei da termodinâmica, são dois tipos de trocas energéticas, o calor trocado e o trabalho. O ΔU, que é a variação de energia interna, é a consequência do balanço energético. Então, para calcular a variação da energia interna, nós utilizamos o calor trocado menos o trabalho. Sobre as transformações gasosas, eu vou começar falando sobre a adiabática, que ela não troca calor com o meio e a variação da energia interna é igual ao módulo e de sinal contrário ao do trabalho. Então, o calor trocado ele é igual a zero e a variação de energia interna é igual ao trabalho negativo. Expansão e compressão. Expansão adiabática. O volume aumenta e a temperatura diminui, pois a energia interna também diminui. Em consequência, a pressão também diminui. Sobre a compressão adiabática, o volume diminui e a temperatura aumenta, pois a energia interna também aumenta e, em consequência, a pressão também aumenta. Na transformação isotérmica, a temperatura é constante, mas há troca de calor. E o calor trocado pelo gás com o meio externo é igual ao trabalho realizado no mesmo processo. Na transformação isobárica, a pressão é constante, então a quantidade de calor recebida é maior que o trabalho realizado. Igual está aqui, o calor é maior que o trabalho e a variação de energia é maior que zero. E o gás recebe o calor e realiza o trabalho. Transformação isocórica, o volume que é constante. Então, a variação de energia interna, que é o ΔU, do gás, é igual à quantidade de calor trocada com o meio externo. E uma observação é que, para uma mesma variação de temperatura, o calor trocado sob a pressão constante é maior do que o calor trocado a um volume constante. Bom, eu vou falar sobre as máquinas térmicas. O motor térmico. Aqui a gente tem a fonte quente, que é onde fornece a energia, que vai para o motor térmico, que aqui tem o trabalho, que é a diferença entre a fonte quente e a fonte fria. Aqui é a parte que é liberada de energia, que é através dessa liberação de energia que cria um novo ciclo. A fórmula é Q, que é a quantidade de calor, trabalho, mais a variação de energia interna. Bom, a transformação cíclica. Aqui a gente tem um gráfico que vai de A a B, de B a C e de C a D que volta para o A. Aqui é a transformação isobárica, e aqui dos lados são as transformações isovolumétricas. Como ela sai do mesmo ponto e volta para o mesmo ponto, a temperatura não tem modificação. Assim, a variação de energia interna é igual a zero. A fórmula é a quantidade de calor retirada da fonte fria, que é igual ao total de calor retirado, que é transferido da fonte quente, mais o trabalho. Rendimento. Rendimento é igual ao trabalho por calor total. Aqui a gente tem alguns exemplos, tipo o rendimento, que é igual a 0,3, que é 30%, 0,1, que é igual a 10%. O refrigerador, que é uma bomba de calor. O calor é uma energia que passa de forma espontânea para um corpo de maior temperatura para um de menor. Mas aqui acontece ao contrário, ou seja, é um de menor temperatura que passa para um de maior temperatura. A fórmula é calor retirado da fonte fria, que é igual ao calor transferido da fonte quente mais o trabalho. A eficiência, que é o Q1, que é o calor transferido da fonte quente pelo trabalho. Agora eu vou falar sobre refrigeradores e entropia. Nos refrigeradores, a segunda lei da termodinâmica explica que o calor se propaga de uma região de temperatura maior para menor.
e isso de forma espontânea. Pode acontecer o inverso, mas para que aconteça o inverso são necessários refrigeradores. 2 exemplos de refrigeradores são ar-condicionado e geladeira. Aí nós temos a máquina frigorífica, que tem o Q1, que é o calor transferido para a fonte quente, o Q2, que é o calor retirado da fonte fria, e o trabalho. Existem 2 fórmulas para os refrigeradores. A primeira é que mede a eficiência da máquina, que é o Q2, a quantidade de calor retirado da fonte fria, dividido pelo trabalho. E que mede a eficiência da máquina, que é pela temperatura 2, dividida pela fonte quente menos a fonte fria. A entropia mede a desordem que acontece no sistema. T é a temperatura. Quando a temperatura de A for maior que a temperatura de B, o B vai ser mais agitado. E quando a temperatura de A for igual a de B, vai acontecer uma troca de energia, onde todos vão ficar na mesma temperatura. Aí o exemplo são essas 2 latas de tinta. Quando elas estão na mesma temperatura, se você jogar uma gota para outra, o tom dela vai mudar. A fórmula que mede a variação de entropia é S é igual a ΔQ, que é a quantidade de energia medida em Joule, dividido pela temperatura, que é medida em Kelvin. Um sistema termodinâmico constituído de N mols de um gás perfeito monoatômico desenvolve uma transformação cíclica ABCDA, representada no diagrama a seguir. Aqui a gente sabe que o volume está em litros, então a gente precisa passar para metros cúbicos. Então é vezes 10 a menos 3, certo? E aí a gente sabe que o ciclo está anti-horário, então é um refrigerador. E se ele está anti-horário, o trabalho do ciclo é menor que 0. Então a gente vai colocar isso. Trabalho do ciclo menos, aí a gente vai pegar a diferença do 2 para o 6, que é 4, vezes o 10 a menos 3, vezes a diferença do 1 para o 3, que é 2, vezes 10 à quinta, que é o 10 à quinta daqui, certo? Aí vai ficar G ciclo igual a menos 800 joules. Aí depois a gente vai fazer o ΔU ciclo. Então a gente vai colocar ΔU ciclo é igual ao Q ciclo, que é a quantidade de calor durante o ciclo, menos o trabalho do ciclo. Certo? Aí todo ΔU ciclo, ele é 0. Então, vai ficar 0 é igual ao Q ciclo, que é a quantidade de calor do ciclo inteiro, menos o trabalho do ciclo, que a gente descobriu que é 800. Aí, a gente vai passar o Q ciclo para cá, que é igual a menos 800 joules, certo? Portanto, a opção certa é a opção D, que em cada ciclo o sistema libera 800 joules de calor para o meio ambiente. Poderia ser A se fosse negativo, porque aqui está falando que o trabalho em cada ciclo é 800 joules e é realizado pelo sistema. Quando é realizado pelo sistema, tem que ser positivo. Aqui deu negativo, então a letra correta é a letra D. O ciclo fechado ao longo do percurso ABCDA é denominado ciclo Otto e representa um modelo idealizado dos processos termodinâmicos que ocorre durante o funcionamento de um motor a gasolina. O calor recebido pelo motor dado por Q1 é fornecido pela queima da gasolina no interior do motor. W representa o trabalho realizado pelo motor em cada ciclo de operação. E Q2 é o calor rejeitado pelo motor, por meio da liberação dos gases de exaustão, pelo escapamento e também pela via sistema de arrefecimento. Considerando o motor que recebe 2.500 joules de calor e que realiza 875 joules de trabalho em cada ciclo de operação, responda aos itens a seguir. Bom, aqui a gente tem que Q1 é igual a 2.500 e o trabalho é igual a 875. Isso foi falado no exercício. Na letra A, ele pede a massa de gasolina utilizada em cada ciclo de operação do motor. E ele dá o valor da latente, que é 5 vezes 10 elevado à quarta. Então, a gente vai usar a fórmula quem matou Linneu.
certo? O Q é o dos 2.500 que a gente tem, que é igual ao M, que a gente não tem, vezes a latente que a gente tem, que é 5 vezes 10 elevado à quarta, certo? Aí a gente vai colocar M é igual a 2.500 sobre 5 vezes 10 elevado à quarta. Então, M é igual a 0,05 gramas. Bom, no B, ele pede para determinar a quantidade de calor rejeitada durante cada ciclo de operação do motor. Então, a gente vai usar o delta U ciclo, é igual à quantidade de calor no ciclo menos o trabalho no ciclo. O delta U no ciclo vai ser sempre zero. Então, zero é igual ao Q ciclo menos o trabalho no ciclo. Tá. No exercício, fala que o Q ciclo é igual ao trabalho no ciclo. Então, aí a gente vai fazer Q1 mais o Q2. Porque o calor que é trocado no ciclo é o calor total. Então, a gente vai fazer a energia perdida mais a energia recebida, que é igual ao trabalho no ciclo. Vai ficar 2.500, que é a energia recebida, mais o Q2, que a gente não tem, que é igual a 875, que é o trabalho no ciclo. Então, Q2 é igual a menos 1.625 joules. Como fala no enunciado, a gente vai colocar quantidade de A, B é igual a 20 joules. Trabalho de A e B é igual a 0. Quantidade de AC é igual a 4 joule. E quantidade de D e E é igual a 12 joule. Aí vamos lá. Delta ciclo é igual Q ciclo menos trabalho do ciclo. O delta ciclo é sempre zero, que é igual a quantidade do ciclo menos trabalho do ciclo. Aí vamos colocar trabalho do ciclo, que é igual a quantidade do ciclo. Aí vamos, trabalho do ciclo é igual 24 menos 12, que é igual a 12 joule, que esse valor é da energia útil da máquina. Agora vamos falar do rendimento. Rendimento é igual a trabalho do ciclo dividido por Q1. Rendimento é igual 12 dividido por 24, que é igual a 0,5, que dá 50%, que seria a letra D, de 50%. Uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot executa 10 ciclos por segundo. Sabe-se que em cada ciclo ele retirará 800 joule da fonte quente e cede 400 joule para a fonte fria.
Se a temperatura da fonte fria é igual a 27 graus Celsius, o rendimento dessa máquina e a temperatura da fonte quente vale respectivamente. Como podemos ver no enunciado, ele está pedindo a temperatura e o rendimento. O rendimento é N é igual a 1 menos Q2 dividido por Q1. Aí vai ficar N é igual a 1 menos 400, que é o Q2, dividido por 800. N é igual a 0,5, que dá 50%. Agora, a gente quer saber da temperatura. M máximo é igual a 1 menos T2 dividido por T1. Aí vamos, 0,5 é igual a 1 menos 300 dividido por T1. Aí vamos continuar aqui. 300 dividido por T1 é igual a 1 menos 0,5. T1 é igual a 600 joule. Como a gente vai ter que fazer? T1 é igual a 600 menos 273, que o total fica 327 graus Celsius. O resultado em si fica a letra D, alternativa. Ele dá algumas informações ali em cima e logo embaixo ele fala: admita que, imediatamente após a colocação do gás argônio em uma embalagem específica, esse gás assume o comportamento de um gás ideal e apresenta as seguintes características: pressão é igual a 1 atm, temperatura a 300 Kelvin e massa a 0,16 gramas. Nessas condições, o volume em mililitros ocupados pelo gás na embalagem é... Bom, aqui são as informações que a gente tem do enunciado e a fórmula que a gente vai usar. A fórmula é PV-nRT, tá? Aqui a gente não tem o N, que é a razão da massa do gás com a massa molar. Então, o que a gente vai fazer? Vai ficar P vezes V é igual ao M dividido por Emão vezes R vezes T, tá? Como a gente não tem o número de mols, a gente vai substituir pela massa molar com a massa do gás, pela razão deles. Então, o P a gente tem que é 1 vezes o V, que é o que a gente quer descobrir. É igual a 0,16, que é o que deu, dividido por 40 gramas, certo? Vezes o R, que é 0,82. Eles não dão, mas não é obrigatório saber, tá? Vezes 300, que é a temperatura. Então, V é igual a 0,0984 litros. A gente vai multiplicar por 1000, que vai dar 98,4 ml. A figura acima representa dois isotérmicos em uma certa massa gasosa. Inicialmente, no estado A, sofre uma transformação atingindo o estado B, que por sua vez sofre uma transformação atingindo o estado C. A temperatura A e o volume A são iguais a... Como podemos ver na figura, temperatura de A e temperatura de B é igual. Agora, vamos colocar os volumes. Volume de A. A gente ainda não sabe, vamos descobrir. Temperatura de A também não sabemos, vamos descobrir. E a pressão de A é igual a 10 atm.
Agora vamos para o ciclo B, que é igual. Pressão de B é igual a 4 atm. Temperatura de B também não sabemos. E volume de B é igual a 5 litros. O ciclo C é igual. Temperatura de C é igual a 300 Kelvin. Pressão de C é igual a 4 atm. E velocidade de C é igual a 3 litros. Agora, vamos fazer as contas. TA vezes VA e TA. Como a gente viu que todos os valores do estado C têm os valores corretos, a gente vai começar por eles. Então, vamos. PB vezes VB, que é igual PC vezes VC, TAB e TC. PB é igual a 4, VB é igual a 5, TB dividido por TB. Como a gente não sabe o valor, vamos dividir por TB ainda. Agora, TC é igual a 4, VC é igual a 3 e TC é igual a 300. Aqui a gente pode simplificar todos. Simplifica, dá 1. Aqui também. E aqui vai fazer por 100. Pronto. Aqui, como simplificamos, a gente sabe que TB é igual a 500. Como o TB é igual a TA, então, TA é igual a 500 também. Então, descobrimos que TA é igual a 500. Agora, vamos descobrir o volume do A. O volume do A, então, vai ser PA vezes VA dividido por TA, que é igual PC vezes VC por TC, que essa forma é o Pitviti-Popotó. O PA é 10, como a gente não sabe o VA, vai ser VA dividido por 500, que é o TA, que é igual, PC é igual a 4, VC é igual a 3 e TC é igual a 300. Como iremos? Dá para simplificar. Aqui fica 1, a gente corta e corta. Vai ficar 10 VA, que é igual a 20. 10 dividido por 20 dá 2. Então, a resposta, o VA é igual a 2 litros. Com dano assim, são iguais o D. Esse foi o nosso trabalho, espero que tenham entendido um pouco mais sobre gases e termodinâmica.